Hey guys, how are you? E daí, povo, tudo certinho com vocês? Todos prontos? Vamos lá? Essa é a nossa aula de número 20 e vocês já estão super acostumados com todo o processo, né? Então eu, a Teacher Patrícia, vou continuar com vocês. Vamos organizar o nosso espaço antes de começarmos a nossa aula? Muito bem. O que a gente tem que organizar? O nosso caderno. Utilize sempre aquele caderninho que você já vem com as suas anotações, desde lá da primeira aula. O seu dicionário, que é bom estar aí do seu ladinho, e você pode também usar o Google Tradutor se você tiver. Aproveita, né? Pega o seu lápis, a sua caneta, e se você tem uma canetinha colorida, é bom também. Let's go? Vamos lá então. Lembrando sempre aos alunos que estão assistindo pela televisão de não esquecer de pegar as atividades na escola, depois de levar na escola. Não esqueçam de fazer o Classroom. Não esqueçam que vocês têm que colocar presença agora, senão vocês vão começar a levar falta, certo? Então se organizem, assiste a aula, presta atenção, dá uma pesquisada no que você teve dúvidas, vai lá no Classroom, põe a tua presença, faz a atividade, não esqueçam disso, beleza, galera? Então vamos lá. Na aula passada, vocês lembram o que nós vimos? Nós vimos as comic strips, lembram? Eram aquelas historinhas. Nós vimos a história da turma do Snoopy, nós vimos o Kevin. Depois a gente deu uma relembradinha nos object pronouns, né? Nos pronomes, o her, o his. E daí a gente relembrou as partes do corpo. Lembram disso? Ok. Sempre dá uma revisada no seu vocabulário. Deve estar tudo anotadinho aí no seu caderno. E hoje, o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai falar sobre newspaper. Sabe o que é isso? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre timeline. Vamos falar um pouquinho sobre o inglês no mundo, conversar um pouquinho sobre Nelson Mandela, já ouviu falar? E vamos ver o nosso verbo to be no passado. A gente já viu no presente, agora a gente vai ver como é que fica no passado. Vamos lá? Let's go? Então, vamos lá. What is a newspaper? Newspaper is a publication that is printed and distributed, usually daily or weekly, and contains world news, local news, letters to the editor, entertainment and classified ADs. Você sabe do que eu estou falando? Pela imagem você já deve ter uma ideia. Então vou dar um tempinho para você olhar o texto, olhar as palavrinhas cognatas. Lembram das palavras cognatas? O que são as cognatas? Aquelas que parecem com o português. Quero que vocês vejam as palavras que vocês já conhecem e vamos ver sobre o que nós estamos falando. Vamos lá? E aí, então, estou falando sobre o jornal, né? Newspaper é o jornal impresso. Vamos ver, então? O jornal, então, geralmente ele se apresenta dessa forma, né? Então, aqui é o The New York Times, o jornal mais conhecido dos Estados Unidos. Então, na capa sempre uma imagem da reportagem que vai acontecer no jornal. O headline, né, que é o cabeçalho, sempre em letras maiúsculas e em negrito. E daí está representando, então, o jornal impresso. Você já viu, você tem o hábito de ler esse jornal? Você conhece, na sua casa, como é que é? As pessoas leem? Conhece esse tipo de jornal? Então vamos ver, então vamos lá. Então agora eu quero que você, no seu caderno, copie as perguntas e responda com atenção. De preferência, responda em inglês. Se você não conseguir, não tem problema, pode responder em português. Então, primeira pergunta. What can you see in this picture? Number 2. Do you read newspaper? Number 3.
Does anyone read newspaper in your home? Number 4. Nowadays, what kind of newspaper is mostly read? Print or digital? Let's go? Então, no caderno, copia as perguntinhas e responde. Vamos lá. Então vamos ver se você conseguiu entender as perguntas. Número 1, o que você vê nessa figura? Número 2, você lê jornal? 3, alguém na sua casa lê jornal? E a 4, hoje em dia qual é o jornal que é o mais lido? Será que é o impresso ou o digital? Vamos ver como é que ficaram as suas respostas? Eu aqui coloco as minhas respostas completas. Você pode colocar pela metade, uma short answer, só uma respostinha, uma palavrinha. Pode responder em português, mas procura sempre respondendo em inglês, tá? Então vamos lá. What can you see in this picture? I can see a newspaper.
Ou eu posso ver a fotografia. O que você respondeu aí no teu caderno? Dá uma olhadinha. Number 2, do you read newspaper? Se você lê, você respondeu yes, I do. Se você não lê, você respondeu no, I don't. Ah, teacher, mas eu leio sempre o jornal lá na internet. Então você até pode responder yes, I do, tá? Porque aqui eu não estou te dizendo que tipo de jornal que é esse. E 3, na sua casa, alguém lê? Yes, my dad. Yes, my grandfather. Yes, my mom. Sim, alguém na minha casa lê. No, anyone read newspaper in my home. Você pode completar, tá? Ou yes or no, ok? E 4, que tipo de jornal hoje em dia é mais lido? Hoje em dia é o digital newspaper, né? Você já ouviu falar do digital newspaper? Você conhece? Como será que é o digital newspaper? Let's go! Então agora a gente tem aqui um digital newspaper. Olha como ele é diferente. Ele aparece em vários campos, né? Ele é onde que a gente encontra esse tipo de jornal. Então aqui também o estilo dele é o mesmo. Então tem o nome do jornal, a data que ele é impressa, que ele é feito, que ele sai, né, o dia da publicação. Temos lá uma headline, Coronavirus Rules, How to Clean Your Home. Então, né, as regras do coronavírus, como limpar a nossa casa nos dias de hoje. E aqui daí você tem o campo de procura, você quer procurar alguma reportagem, alguma coisa, se você tem a tua assinatura, onde que você pode achar esse jornal, você pode achar no Facebook, você pode achar no Twitter, né? Então aqui é um jornal digital, ele é um pouquinho diferente do impresso, né? Mas a finalidade dele é a mesma. Então vamos lá? Muito bem. No seu caderno, eu quero que você copie as perguntas, olha lá o que eu tenho em vermelho. Você lembra do que são essas palavrinhas? São os nossos pronomes interrogativos, lembra? Falamos várias vezes sobre eles. Sempre que eu tenho um pronome interrogativo, e se eu sei o que significa, eu já tenho metade da minha resposta. Por quê? Se eu te pergunto where, o que eu quero saber? Tem alguma coisa específica. Quando eu te pergunto when, também tem alguma coisa específica. Então, no seu caderno, você vai copiar as perguntas. Se tiver com preguiça, né, só coloca as respostas, mas o bom é que você copie para o caderno ficar bem organizadinho, tá? E daí você vai colocar a resposta. De preferência em inglês. Se você não conseguir, responde em português, não tem problema. Mas procura responder em inglês, nem que seja uma palavrinha só. Vamos lá?
Então vamos lá. Número 1. What kind of newspaper is this? O que eu quero saber aqui? Number 2. Where can you read it? 3. When was it published? E 4. What is the most important headline? O que eu quero saber então com essas perguntas? A número 1, eu quero saber que tipo de jornal é esse? E a sua resposta, it is a digital newspaper. Eu coloquei só digital. Ok, it's alright. Number 2, where can you read? Onde é que você consegue ler esse tipo de jornal? Você pode ler na internet. I can read it in the internet. Essa é a nossa resposta completa. Eu só respondi internet. Ok, sem problemas. E a 3, when? Quando que ele foi publicado? Lembra lá na página inicial, tinha lá quando ele foi publicado. Foi publicado em maio 13 de 2020, né? Sempre em inglês. Eu começo pelo mês, May, 13 o dia e depois o ano, certo? Coloquei só a data. Ok. Eu coloquei a data em português. Coloquei 13 de maio de 2020. No problems. E a última? Qual era o cabeçalho mais importante? O que mais chamava atenção nesse jornal? Coronavirus Rules, né? How to clean your home. Eu vou dar um tempinho para você corrigir, para você olhar suas respostas, ver certinho se você escreveu certo, ok? Vamos lá. Então é muito importante que você faça a sua correção, tá? Pega uma canetinha, uma caneta colorida, se você não tiver, não tem problema, usa essa que você está usando. Mas corrija o teu exercício, vê se você escreveu certinho, se você não comeu nenhuma letra. Lembre-se, né, que o inglês é muito importante, todas as letrinhas, ok? Não só o inglês, né? Todas as matérias. Então corrige com atenção. Tire esse tempinho para focar bem no que você está fazendo, ok? Então vamos lá. Agora eu quero que você me diga que tipo de jornais são esses. Qual é o primeiro, qual é o segundo? Rapidinho aí no seu caderno você vai escrever então. Número 1, que tipo de jornal que é? Número 2, que tipo de jornal é esse? Let's go! Nós vimos esses jornais, né? O primeiro, ele é o quê? Ele é impresso ou ele é digital? O que você escreveu? Você colocou aí? Digital, very good. E o segundo, então, o segundo é o print, né? Que é o impresso, aquele que você compra na banquinha de jornal, certo? Tudo tranquilo? Então, falamos sobre jornal, sobre os tipos, o que é importante, o que tem no jornal, né? As colunas, o que a gente pode encontrar, certo? Ótimo, muito bem. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o inglês no mundo. Nós já falamos várias vezes sobre a importância da língua inglesa. Então isso eu tenho certeza que você já sabe, Nicole Salteado. Ninguém mais se pergunta, por que eu tenho que aprender inglês? Né? Em pleno 2020, ninguém mais faz essa pergunta. Então olha aqui comigo no mapa,
Quais são os países que falam inglês como primeiro idioma? Dá uma olhadinha aqui para mim. Então, os lugares onde estão num azul mais escuro, a cor do jaleco da teacher, eles falam inglês como primeiro idioma. Mas o que é isso, teacher? Fala inglês como primeiro idioma? Não estou entendendo. Nós, aqui no Brasil, falamos o quê? Nós falamos português. Então, lá nos Estados Unidos, no Canadá, no Alasca, no Reino Unido, lá na Inglaterra, na África do Sul, na Austrália, eles têm como primeiro idioma o inglês. Então, eles aprendem, a primeira coisa é a língua inglesa, certo? E o azulzinho mais claro falam inglês também, mas não é o primeiro idioma. Eles têm o idioma deles, mas falam inglês como uma segunda opção. Olha quantos lugares falam inglês como segunda opção. Observa lá, ó. Toda essa parte aqui, ó, olha, muitos lugares aqui, na Índia, no Paquistão, na Guiné, Filipinas, ó, lá em cima, lá na América do Norte. Quantos lugares falam inglês como segundo idioma, certo? O que quer dizer isso, então? Interestingly, about 2/3 of English speakers are not first language speakers of English. To put it another way, English no longer belongs to England, to superpower America, or even to the English-speaking countries generally. Rather, English is the world's language. O que está falando esse texto? Vamos dar uma olhadinha? Então, como sempre a gente lê o texto, como é que a gente faz? Dá uma olhada no texto, procura as palavras cognatas, aquela que parece com a língua portuguesa, daí você vai olhar aquelas que você já conhece e vamos ver o que esse texto está nos dizendo. Lembra lá do mapa, o que a gente viu, o que tem de relação. Vamos lá? Quando a gente pensa em língua inglesa, a gente acha que o quê? Que só a Inglaterra fala inglês, que só os Estados Unidos falam inglês, mas olha que interessante, cerca de 2/3 que falam inglês não são os que têm a língua inglesa como primeiro idioma. Então isso quer dizer o quê? Que o inglês, ele não pertence só à Inglaterra, só à superpoderosa América, ele pertence a todos os países em geral, né? Porque o inglês é a língua do mundo. O inglês te abre as portas do mundo. Qualquer lugar que você vá no mundo que você consiga falar inglês, você vai conseguir se comunicar, certo? Muito bem. Então agora eu quero que você leia essas afirmativas e me diga se elas são true or false. Lembrando que true são verdadeiras e false, falsas. Então, no seu caderno, você pode colocar número 1, letra A, B e C, ou se você quiser, se o tempo for possível, você copia as afirmações e responde aí no seu caderno. Let's go?
Então vamos lá? Apenas 2/3 da população mundial fala inglês como primeira língua, verdadeiro ou falso? Inglês é falado apenas na Inglaterra e na América do Norte. O inglês é uma língua mundial. Então vamos lá. Apenas 2/3 da população tem o inglês como primeira língua, né? O resto tem o inglês como segunda língua, então é muito mais do que os nativos. Letra B. Inglês é falado apenas na Inglaterra e na América do Norte, de jeito nenhum. O mundo inteiro fala inglês. E o inglês, então, é uma língua mundial. Certo, certíssimo, ok? Confere suas respostas, veja lá se você pegou todas as informações, ok? Very good. E agora? Vamos dar uma olhadinha lá no passado? Vamos voltar para o passado. Vocês conhecem esse senhor? Já viram? Conhecem essa foto? Tem ideia de quem é? Do you know who this man was? Você sabe quem foi este homem? Este homem, então, ele foi Nelson Mandela. Já ouviram falar em Nelson Mandela? Vamos ver um pouquinho sobre a vida dele. Let's go. Who was Nelson Mandela? Quem foi Nelson Mandela? Nelson Mandela was a social rights activist, politician and philanthropist who became South Africa's first black president from 1994 to 1999. After becoming involved in the anti-apartheid movement in his 20s, Mandela joined the African National Congress in 1942. For 20 years, he directed a campaign of peaceful, no-violent defense against the South African government and its arrest policies. Então aqui eu tenho um pouquinho sobre a vida de Nelson Mandela. O que é o mais importante? Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro da África. Olha que interessante, de 1994 a 1999. Ele lutou muito contra o anti-apartheid. O que era esse movimento apartheid? Eles queriam dividir as raças, né? Eles falavam que os brancos eram superiores aos negros. Então existiam lugares na África que os brancos não podiam nem entrar. Existiam bancos de praça que os negros não poderiam sentar. E o Nelson Mandela lutou contra tudo isso. Então aqui eu tenho algumas informações sobre ele. Mas agora, se eu quisesse fazer algo mais detalhado, como é que eu faria para ver mais datas, coisas mais importantes? O que a gente pode fazer para aprender um pouquinho mais sobre a vida das pessoas, sobre momentos históricos, sobre algo que aconteceu? A gente pode fazer uma timeline. Você já ouviu falar de uma timeline? O que é uma timeline? Timeline is a representation of events in chronological order. Timelines help us understand history. They also tell us what happened when and how much time went by between events. Então a timeline, ela nada mais é que uma linha do tempo que apresenta para nós os eventos numa ordem cronológica, né? Então vai contar quando nasceu, onde estudou, o que aconteceu, o que foi importante, pega sempre as datas mais importantes da vida da pessoa. Ela faz isso para estudar história, para estudar geografia, é super bom, você pode fazer a timeline. Você coloca lá, descobrimento do Brasil, quando aconteceu, quem foi importante, quem não foi, vai fazendo a linha do tempo para você ter a sua ordem cronológica dos eventos, certo? Então, nada mais é que uma linha do tempo, isso é uma timeline, certo? Então, a gente pode ver agora a timeline do Nelson Mandela. Então, a gente começa lá sempre quando ele nasceu. 1918, in July 18, born in the Turkey, South Africa. E aí vai contando um pouquinho da vida dele. Quando ele começou na faculdade, ele entrou para o Congresso Nacional da África, com quem ele casou, quantas vezes ele casou. Ele foi enviado para a prisão, ele ficou na prisão quase 20 anos. Quando ele saiu, como foi o nome da prisão que ele entrou, quando que ele foi eleito presidente e, no final, sempre, quando ele morreu, certo? Então aqui a gente tem uma ordem cronológica do Nelson Mandela. Você pode fazer isso com várias pessoas, você pode fazer isso com vários temas e você pode fazer até mesmo a sua timeline. Olha que ideia legal para quando a gente voltar para a sala de aula, fazer lá uma apresentação da nossa timeline. Então o que eu posso colocar? Quando eu nasci, o dia que eu ganhei um cachorro, isso para mim foi muito marcante. O primeiro dia que eu fui para a escola, que eu lembro, eu fiquei chorando lá, minha mãe foi embora, eu fiquei lá chorando. Quando eu fiz uma viagem muito legal, quando eu aprendi a andar de bicicleta, e assim você vai montando a sua timeline.
uma ideia bem legal para quando a gente voltar para a escola, né? Para ter as nossas aulas presenciais, a gente pode fazer uma apresentação, você pode fazer a timeline da tua escola. Que ano que a tua escola foi fundada, quem foram os diretores, o que aconteceu de importante, né? Os alunos que se formaram, é bem legal. Então a tua timeline você poderia fazer mais ou menos assim, ó. When I was born, você pode colocar uma figurinha de quando você nasceu. Você pode colocar my first day at school, você pode colocar o nome da escola, a imagem da escola. Então faz aí no teu caderno um esboço do que você poderia fazer da sua timeline. Quais são as datas importantes na sua vida? Vamos lá? Então aqui a teacher te deu algumas ideias do que você pode fazer no teu timeline, né? Você colocou aí no teu caderno ideias, algumas datas que foram importantes na sua vida. Por quê? Isso a gente pode fazer quando a gente voltar para a aula, né? Faz um projeto bem legal da nossa timeline, porque a gente agora vai trabalhar com o verbo to be no passado. Quando eu estou falando de coisas que aconteceram, eu vou ter que usar o passado dos verbos, certo? Mas para falar sobre o verbo to be no passado, eu tenho que lembrar um pouquinho dele no presente, certo? Teacher, verbo to be de novo, sempre. O verbo to be vai estar sempre presente nos nossos tempos verbais. Então a gente tem que sempre lembrar do verbo to be, certo? Se você não lembra, dá uma olhadinha lá no teu caderno, você tem com certeza as coisas do verbo to be. Muito bem. Quando eu falo em verbo to be, na minha cabeça vem I am, you are. Cuidado, sujeito é uma coisa, verbo é outra. Então, desse ladinho aqui estão os meus sujeitos. I, you, he, she, it, we, you e they, certo? Cada sujeito tem o seu verbo to be. O I eu vou usar o am, you eu vou usar o are, o he, o she, o it eu vou usar o is, we, you e they eu vou usar o are. E o que significa o verbo to be? Você lembra o que significa? Ser, estar. Então, eu sou, eu estou e assim por diante. Agora, então, a gente vai usar ele na forma passada, certo? Então, olha ali. O I agora eu vou usar was, o you, were, he, she, it eu vou usar was, we, you, they eu vou usar were. Cuidado, hein? Não é where, que é lugar onde aberto, é were, né? Quase uma vaia, were, certo? Teacher, mas por que eu tenho duas vezes o you? Porque uma vez é do singular, que significa você, e a outra é o you do plural, vocês. Mas eu vou usar da mesma maneira. Cuidado, não posso colocar you was, né? Be careful, cuidado. E a negativa, como é que eu formo a negativa? Eu vou colocar o not, vou abreviar. Posso usar was not, ou vou usar wasn't. Were not ou weren't, do mesmo jeito que vocês faziam com o outro verbo. Agora só ele está no passado. E a interrogativa, o que vai acontecer? Vou jogar o verbo to be para frente da frase. Lembrando sempre que cada sujeito tem o seu verbo, certo? Tudo certo aqui? Tranquilo? Então vamos praticar. Let's go! Olha aqui, ó. Nelson Mandela was the African's first black president. Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro da África. Ok? Let's go. Então, quero que vocês preencham essas frases usando was e were. Cuidado com o sujeito, cuidado com o que está no começo da frase, o que está vendo. Vê se está no plural, vê se está no singular. Se tiver no singular, você vai usar was. Se tiver no plural, você vai usar were. Então, faça aí no seu caderno. Vamos lá?
Vamos conferir então suas respostas? Então vamos lá. Nelson Mandela, sujeito no singular. O que eu vou usar? There, na letra B, dogs, plural. Letra C, we, também plural. Letra D, it, singular. E letra E, the children, cuidado, plural. Como é que ficou então? Vamos lá? Nelson Mandela was. Letra B, there were dogs in the garden. Letra C, we were playing football. D, it was a rainy day. E a letra E, the children were, porque o plural de crianças, uma child, duas children. Cuidado com o plural, certo? Confere as tuas respostas, vê se você fez tudo certinho. Se você errou, o que você errou? Circula lá a palavra, por que tinha que ser no plural, por que tinha que ser no singular, ok? E vamos lá. Bom, agora nós misturamos o passado do verbo to be com
a negativa, a afirmativa e a negativa, né? Então você vai olhar a figura e vai completar as frases. Então cuidado com as figuras. As figuras é que vão me dizer se está na afirmativa ou se está na negativa. Be careful. Vou deixar vocês pensarem, olharem as frases e completarem no seu caderno. Pode colocar a letra A e a resposta, letra B e resposta, letra C e resposta. Presta atenção na figura e o que está dizendo na frase. Vamos lá. Então vamos lá. Letra A. She took her umbrella, but it raining. Ela pegou o guarda-chuva, mas não está chovendo, não estava chovendo. It wasn't. Então tem que colocar na negativa. Aí eu coloquei was not. Ok, very good. Letra B. Tina on the phone all day. A Tina estava no telefone? Estava lá, ela falando no telefone. Ficou no telefone o dia inteiro ontem. E a última, she very happy yesterday. Ela tá com uma cara de estar muito feliz ontem? Não, né? She wasn't. She wasn't very happy. A carinha dela estava doente. She was sick, né? Então ela não pode estar feliz, ok? Confere as suas respostas, vê se você respondeu tudo certinho, se escreveu certo, se não comeu nenhuma letrinha. Let's go! E agora o nosso momento quiz, né? Aquele momento rápido. Não dá para pensar muito. Pá, respondeu e rapidinho. Então vamos lá. No caderno coloca aí. Número 1. Nelson Mandela was. Quem foi Nelson Mandela? The first American black president, the first African black president, the first Brazilian black president. E o inglês? English is spoken in England, North America, in some countries all over the world. Rapidinho no teu caderno, número 1 e 2.
E aí, o que você respondeu? Nelson Mandela was the first African black president. E o inglês é falado all over the world, no mundo inteiro. Certo? Acertou? Very good. Muito bem, o que falamos então nessa aula? Hoje nós falamos sobre jornal, newspaper, nós falamos sobre a timeline, né, que é bem importante para você estudar, para você se organizar. Falamos sobre o English in the world, o inglês no mundo. Quem é que fala? Será que o inglês é só falado nos Estados Unidos? É falado só na Inglaterra? Não, né? O inglês é falado no mundo inteiro. Falando sobre Nelson Mandela. Quem foi Nelson Mandela? Cuidado, hein, pessoal? Aqui, ó, letra minúscula, nome dele, coloca, arruma aí, letra maiúscula. O teacher errou aqui. E falamos sobre o verbo to be no passado. Lembramos dele no presente e vimos o passado, certo? Faça as suas anotações para a gente se encontrar na próxima aula, ok? See you next class. Bye!